Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, né? E o estado depressivo. Bom, geralmente a gente costuma colocar a depressão como tristeza, como angústia, como agonia e tudo mais, né? Tudo que é de sentimento ruim a gente acaba classificando como depressão. Uma pessoa que está triste, ela se sente deprimida. Uma pessoa que está com angústia, ela se sente deprimida. Mas são sentimentos muito distintos. Nós falamos já sobre angústia e como muitas vezes a espiritualidade até utiliza esse sentimento para nos alertar de alguma coisa. Vou deixar até o link na descrição caso vocês queiram acompanhar. Você está passando por algum processo ou alguma coisa e você sente uma angústia. E essa angústia vem como um sinal para a gente dar um tempo, parar e pensar, né? Ou quando a gente faz algo errado e depois vem aquele sentimento de arrependimento com angústia, né? Que é um modo da gente também refletir, fazer uma reflexão profunda do nosso ato. Então, a angústia, perceba que nem sempre ela é um sentimento negativo. Ela pode nos causar uma sensação ruim, mas nem sempre ela é um sentimento negativo. Agora, a depressão, ela não tem um lado positivo. A pessoa que sofre com a depressão, ela está numa situação muito complicada. Muitas vezes é o próprio organismo, né? Problema é cerebral mesmo, é uma questão elétrica do corpo. Se a gente está com uma baixa carga cerebral em um ponto muito específico no cérebro, a depressão pode ocorrer. Então o medicamento ele vem para tentar equilibrar essa eletricidade necessária, né, para equilibrar tanto para mais, às vezes a gente está com uma eletricidade a mais, como uma eletricidade a menos. E a depressão ocorre nos dois casos, com excesso ou com falta. E vendo no estado geral, modo geral, eu não percebo muito a ligação da depressão com a espiritualidade em si. Parece uma doença bem física, né? Às vezes eu vejo pessoas falando que a depressão é uma coisa espiritual, a pessoa tem que fazer uma limpeza espiritual, coisa do tipo. Eu já não concordo muito. Tudo que eu vi sobre a depressão e ocorre devido a alguma coisa física, principalmente no cérebro. Existe até um marca-passo, né? Um marca-passo cerebral que é capaz de equilibrar isso. Pessoas depressivas que colocam esse marca-passo, de repente, né? O marca-passo ele compensa a falta da eletricidade necessária num ponto muito específico no cérebro. E isso faz a pessoa voltar a se sentir bem. Então perceba que realmente é um estado muito físico. E pode sim haver um motivo mais íntimo, espiritual, mas ao desencadear a depressão, ela ocorre muito fisicamente. Então, se é uma questão elétrica cerebral, eu não vejo uma outra alternativa senão tentar resolver essa questão especificamente. Então não vai adiantar frases de motivação, por exemplo. Não vai adiantar para uma pessoa que está com depressão. Na verdade, às vezes a pessoa que está com depressão é difícil até ouvir o outro, né? Se torna uma tortura ter que ouvir as pessoas. E aquela pessoa que está bem, dificilmente ela vai conseguir compreender um depressivo. A pessoa está bem, está super ativo e correndo atrás das coisas, estudando, trabalhando, super agitado na vida. Encontra o familiar, às vezes o irmão ou o filho, encontra dentro de um quarto trancado de noite. Como que uma pessoa que se sente maravilhosamente bem e alto astral vai conseguir compreender alguém que fica trancado no quarto o dia inteiro? Falta aí um pouco de empatia, né? Eu passei por isso durante um tempo, mas no meu caso eu acredito que não era a depressão em si, sim meu estado de saúde mesmo, né, que me deixou com baixa energia. O sangue não circulava direito, né? Então
Imagina se isso dava ânimo, né? Pelo contrário, eu ficava extremamente cansado e já acordava cansado. E familiares meus, né, que eu já não quero muito citar o nome para não acontecer conflitos, mas familiares meus assim, superativos e resolvendo a vida, né? E o conflito ocorria devido a isso. Eu extremamente parado, extremamente cansado, enquanto o outro extremamente agitado. Como é que essa pessoa me observava, né? Qual era a visão que essa pessoa tinha de mim? De um vagabundo. Geralmente pessoas que têm depressão acabam levando o nome de vagabundo em algum momento, né? Uma pessoa que não tá nem aí com a vida, uma pessoa que não quer saber de nada, né? E não é bem assim. A gente tem que entender que o nosso mundo pode ser muito diferente do mundo do outro. Tanto pessoas espirituais e não espirituais, como também nossa sensação de espírito e aquele que não sente. Às vezes vem alguma mensagem para mim falando: poxa, mas eu não percebo, eu não sinto nada disso. Então, para aquela pessoa, até então, é mentira totalmente. A gente falar de vibração, de energia, mundo espiritual, essas coisas, a pessoa sempre vai ver com um olhar cético para ela. E isso é mentira. Por quê? Porque ela nunca vivenciou nada, ela nunca sentiu, nunca presenciou. Então é mentira. O mesmo ocorre com uma pessoa que está super bem com uma pessoa que está super mal. Eu estou muito bem, obrigado. Como é que essa pessoa está desse jeito, vive desse jeito? Eu não aceito, é inconcebível isso para mim. E só vai compreender o estado daquela pessoa aquele que realmente passou por esses processos. Bom, sabendo que a depressão é um estado físico e que precisa de energia, né, para se melhorar, para equilibrar, a gente pode recorrer a algumas coisas. Primeiramente, quando a gente sente um impacto de alegria, isso desperta e faz aflorar mais energia, né? Faz o nosso campo vibracional agitar. Então, eu acredito que para depressão, a musicoterapia, aromaterapia, cromoterapia ajudem, porque vai tirar a pessoa daquele estado sombrio. Não vai fazer milagre, mas nós estamos falando de possibilidades. Eu fiz um vídeo sobre esse tema também, vai ficar disponível para quem quiser assistir. O reiki pode ajudar pelo fato do reiki trabalhar com energia, então aplicações diretas, eu acredito que pode ajudar muito uma pessoa que sofre de depressão. Outra coisa que pode ajudar muito é a acupuntura. A acupuntura trabalha em pontos nos meridianos, então a pessoa que vai aplicar a acupuntura, ela pode pegar pontos específicos da parte cerebral e trabalhar essa energia cerebral e de repente conseguir equilibrar através dos pontos. Então, a acupuntura também pode ajudar muito. Outra coisa que ajuda muito, mas isso já requer um esforço muito grande, é exercício. Por quê? Nós precisamos fazer com que a eletricidade ou a energia, vou falar energia para ficar mais fácil, a energia percorra melhor no cérebro, e nada melhor do que exercício, né? Exercício vai fazer o sangue correr mais rápido e isso vai fazer com que o cérebro trabalhe melhor. Então, se você sofre com a depressão, eu aconselho você a se esforçar o máximo possível para se movimentar. Quanto mais parado, mais sensação de se afundar você vai sentir. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Quando eu estava doente, eu passei dentro dessa casa aqui cerca de 3 anos, fechado. E eu dependi de muita ajuda para não acabar numa situação pior, uma situação de sei lá o que, sabe? Mas eu tive ajuda, eu tive vizinho que me ajudou, eu tive a família mesmo não aceitando e mesmo me julgando, né? Minha mãe me ajudou bastante. E depois que eu operei, que voltou ao normal a circulação sanguínea, tudo melhorou. O sangue não estava chegando direito, então eu estava péssimo. Mas depois que o sangue começou a circular, tudo começou a clarear. Então minha vida começou depois
que a minha saúde se restabeleceu. Antes da cirurgia que eu fiz, eu não sei, assim, desde sempre, desde criança eu sempre tive, então, pra mim, era o normal, né? Um estado meio sombrio era normal. E eu só não enlouqueci de vez porque a espiritualidade me ajudou muito. Eu já tinha uma base espiritual muito grande, então eu segurei toda a barra através disso, né? Eu fui vivendo e decepcionado comigo mesmo, mas sempre com a espiritualidade, isso me amparou muito. Então a espiritualidade, a meditação, exercícios respiratórios, isso pode ajudar demais quem tem depressão, tá? Então tente, assim como eu tive que lutar, tente sair da depressão, assim como aquele guerreiro que escala uma montanha, sabe? É mais ou menos isso. Tende a haver o esforço, e esse esforço só cabe a quem está passando por isso. As pessoas que não estão passando, elas devem compreender e devem ser muito pacientes. Às vezes o processo leva anos, às vezes o processo leva menos tempo, mas vai depender muito do incentivo e da própria pessoa, né? A luta da própria pessoa para sair disso. Um familiar falando, sendo grosseiro ou qualquer coisa assim, só piora a situação. Só piora. Porque vem o sentimento ruim junto com aquelas palavras de peso, de cobrança exagerada e tudo mais. A pessoa precisa de incentivo e não de cobrança. Então, se você ama essa pessoa que está com depressão, tenha muita paciência com ela. Trate ela com muita sensibilidade. Se coloque no lugar dela, na situação dela. Se você é o depressivo, se você está passando por isso, lute. Faça o melhor que você puder com o que você tem em mãos. Vai caminhar, vai respirar. Faça esse tipo de caminhada bem cedo. Se você tem problema de encontrar as pessoas, se você já tá, né, não quer conviver, não quer ver, faça bem cedinho a sua caminhada, respire fundo o ar da manhã. Busque práticas que auxiliem essa oxigenação mental, yoga, meditação. Busque ferramentas que te tragam uma sensação boa, assim como eu falei, né, as 3 técnicas, né, de aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia. A música pode auxiliar. E qualquer outra coisa que te tire, que te distraia dessa sensação. Tente pensar o menos possível sobre isso. Deixe apenas essa depressão apenas na sensação e não nos seus pensamentos. Tente ocupar os pensamentos. Eu sei que realmente não é fácil, mas eu sei que é possível equilibrar isso o mínimo possível para se ter uma vida bacana. Aos poucos as coisas se ajeitam quando a gente está lutando, está insistindo em melhorar. As coisas acabam se acertando. O que não dá assim é desistir de vez, abandonar. Aí realmente não tem escapatória, né? Quando a gente entrega os pontos de vez e não reage de modo algum, não vai vir solução. Como virar a solução? Como virar a cura se a gente não faz um movimento sequer para essa cura poder agir, poder atuar? A depressão, espiritualmente falando, não tem uma base, uma raiz muito profunda, a não ser que seja uma tristeza, alguma coisa que a pessoa carrega que também pode desencadear depressão. Mas falando especificamente da espiritualidade, uma magia, não sei o que, não, nada do espiritual pode desencadear uma depressão. Isso são processos da própria pessoa, da saúde e do movimento que ela faz na vida, às vezes de onde vive, como vive, tudo isso acaba sendo fatores, né, cruciais para o estado de espírito dessa pessoa. A espiritualidade ela pode auxiliar a curar, mas também a pessoa tem que buscar verdadeiramente. Tem pessoas que vêm falar comigo com depressão e por mais que a gente tenha papos maravilhosos, ela não consegue ter um movimento sequer para fora disso. Ela
tá tão envolvida na depressão que o único assunto dela é a depressão. É um mundo poluído. A pessoa precisa soltar, derrubar essas coisas. Deixe no sentimento. E o sentimento ele vai se curar. A sensação de depressão. Agora você vai ficar falando, você alimenta. Deixa essa depressão com fome. E o jeito de deixar com fome é fazendo tudo que a depressão faz a gente fazer. A depressão nos coloca num estado de estagnação. Então, lute para não ficar no estado de estagnação. Se alongue, respire fundo, medite, faça tudo o que você puder. Eu acredito que isso pode sim, de coração, melhorar, né, a situação e trazer um alívio, o alívio necessário, né, para a pessoa poder se reencontrar, né, poder viver. Se você conseguir chegar num ponto, ou se a sua depressão não for tão profunda assim, encontre-se de uma maneira mais profunda, digo espiritualmente. Tente se encontrar de uma maneira espiritual, faça sua vida valer a pena. Se você fizer sua vida valer a pena, a depressão ela não será um fator crucial na sua vida, vai ficar de lado. Você não vai dar importância para ela. Eu convivi muito tempo com tristezas profundas e não me derrubou de modo algum. Poderia ter vivido muito melhor, poderia ter feito muito mais na época, mas eu acredito que eu fiz o que eu pude com a situação que eu estava. Fiz bastante no sentido de tentar não parar de vez. E eu só parei de vez quando realmente a coisa ficou muito, muito feia. Então reaja, meu amigo. Se você está passando por isso, reaja, não se entrega. Não permita a estagnação. Não permita que a depressão dite a sua vida. Faça a depressão sofrer na sua mão. Reaja de um modo em que a depressão não tenha chance de se alojar em você. Tá bom? Tenha essas palavras em mente. Você que convive com pessoas depressivas, tenha paciência. A pessoa está em um mundo totalmente diferente do seu, energia totalmente diferente da sua, pensamentos. Não adianta você tentar fazer a pessoa ser igual a você. Não vai adiantar. Agora, se você realmente ama essa pessoa, tenha paciência. Tenha paciência, muita paciência, sabedoria para lidar. Bom, pessoal, sobre a depressão, é isso que eu queria falar. Algumas pessoas já tinham pedido esse tema, então decidi trazer dessa vez. Se eu tiver outras coisas para falar, novidades, se me vir alguma intuição a respeito do tema, eu volto nesse assunto, tá bom? Mas por enquanto eu desejo a todos que estão enfrentando isso muita luz. Desejo que os mestres espirituais amparem essas pessoas. Aquelas que convivem, eu desejo de coração que essa pessoa desperte sabedoria e sensibilidade, porque é muito duro você já estar numa situação difícil emocional e vir uma pressão em cima de você ainda. É duro demais. Então, sabedoria e amor na hora de tratar das pessoas. Saibam que todos nós somos diferentes e temos os nossos momentos, temos o nosso tempo. Ninguém vai ser igual a ninguém. Tem gente que fala para conquistar, um exemplo, para conquistar na vida tem que fazer isso. A energia da pessoa, a personalidade da pessoa, os dons que a pessoa possui não é para isso. Então a gente tem que saber valorizar as diferenças e compreendê-las. Bom, pessoal, gratidão pelo apoio de todos vocês. Abençoados sejam e até breve.